Fala pessoal, nesse vídeo vamos desenvolver um projeto muito legal, envolvendo a área de segurança. Nós vamos criar do zero um sistema para detecção de intrusos e acionamento de alarme. Tudo isso, claro, utilizando a visão computacional. Se você curte esse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e, se possível, compartilhe com aquela pessoa que vai curtir essa ideia. Confira também os nossos treinamentos Premium, que vão elevar a sua carreira. No nosso site você encontra diversos cursos envolvendo os mais variados segmentos da visão computacional. E os nossos treinamentos são sempre voltados para projetos reais e práticos. Então não se esqueça de conferir, o link está na descrição do vídeo. Muito bem, vamos então começar a desenvolver esse projeto. Lembrando que eu vou deixar todos esses arquivos aqui disponíveis no GitHub, tá? Então aqui na pasta do projeto nós temos o vídeo de exemplo 1, vídeo 2 e uma imagem que nós vamos utilizar aqui também dentro da programação. Bom, primeiramente vamos verificar quais as bibliotecas que nós vamos precisar, tá? Então vou ver aqui até o Python Interpreter. E aqui nós precisamos do OpenCV-Python. Lembrando, pessoal, que a última versão tem apresentado alguns erros aí para algumas versões de Python, tá? Então sempre indico usar a versão 4.5.5.64. Se no seu caso, na sua versão de Python, a última versão não está dando nenhum problema, você pode também utilizar ela. Bom, e nós vamos precisar também da biblioteca Ultralytics, que é onde está o YOLO V8. Muito bem, então a princípio são essas duas bibliotecas. E aí nós vamos agora fazer a importação. Vou importar o CV2 e da biblioteca Ultralytics vou importar o YOLO. Bom, e aqui nós precisamos inicialmente da estrutura básica para executar o vídeo. Eu vou então criar a variável vídeo, que será igual ao cv2.videoCapture, passando o endereço do arquivo MP4 de vídeo que nós vamos utilizar. Vou colocar aqui o exemplo 1. E então nós criamos um loop, while true, um loop infinito, que vai rodar esse vídeo para nós. Então aqui dentro nós vamos colocar o video.reach, que vai fazer a leitura do vídeo, essa função, e ela nos retorna duas variáveis, que é a variável de check e a variável img. Tá bom? Eu já expliquei aqui em outras aulas. Na variável img nós temos aí cada frame da imagem, né, sendo carregado, e na variável de check nós temos um valor true ou false para verificar se a imagem está chegando realmente na variável img. Bom, então vamos finalizar aqui com cv2.imshow para exibir o vídeo na tela. Vou passar aqui a variável img e um cv2.hkey com delay de 1 milissegundo para dar sequência na imagem. Então, executando até aqui, nós estamos executando o vídeo. E eu vou fazer aqui já um ajuste, que é redimensionar essa imagem na tela. Então vou definir aqui que img será igual ao cv2.resize, passando a própria variável img, e eu vou colocar aqui o tamanho HD, que é 1270 por 720, tá? Então vamos aqui verificar. Ok, nesse tamanho fica melhor da gente trabalhar. Muito bom. E o que nós vamos fazer aqui primeiramente é detectar a pessoa, né? Nós vamos utilizar o YOLO como vai ser o nosso detector. Então o primeiro passo é detectar a pessoa na imagem, né? No caso o intruso. E depois nós vamos delimitar uma parte da imagem que, quando a pessoa cruzar aquela linha, né? Quando a pessoa entrar naquele espaço que nós delimitarmos, nós vamos então disparar um alarme. Ok? Então percebe que quando a pessoa está nessa parte de fora da casa, né, no caso aqui nesse pátio, essa pessoa vai ser reconhecida pelo detector, porém o algoritmo não vai detectar como uma invasão.
apenas quando a pessoa cruzar o espaço que nós vamos definir. Muito bem, então agora vamos iniciar o iolo, né? Vou criar aqui a variável modelo, que vai ser igual a iolo. E aqui nós temos que definir qual modelo de detecção nós vamos utilizar. Eu vou colocar iolo V8 N, que é o modelo nano, .pt. O modelo nano do iolo é o modelo mais leve, né, que consegue rodar até em computadores que não têm placa de vídeo, porém ele é um modelo que tem a menor precisão. Aqui, como nós estamos trabalhando com um vídeo com uma boa qualidade, né, a pessoa está bastante visível ali na imagem, esse modelo já vai servir. Mas se você precisa de mais precisão, você pode utilizar, por exemplo, o modelo Large ou o modelo X, né, que são os modelos mais pesados com maior precisão. Mas nesse caso você vai ter que usar a placa de vídeo, senão você não consegue ter uma boa taxa de FPS, tá? O vídeo vai ficar travando. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como configurar a placa de vídeo no iolo V8, tá? Então vou deixar aqui no card acima. Bom, então vamos utilizar o modelo nano a princípio. E aqui dentro da imagem eu vou criar aqui a variável resultado, que vai ser igual ao nosso modelo. E aí nós vamos simplesmente passar para o modelo a nossa IMG, a nossa imagem. Tá? Então ele vai processar cada frame dessa imagem e nos retornar o resultado. Então até aqui, para nós entendermos melhor, vou colocar aqui um print na variável resultado. E vamos ver qual será a saída. Na primeira vez que eu executar, ele vai baixar o modelo, tá? Então é normal carregar essa barra aqui de progresso. Muito bem, veja que o vídeo está rodando e aqui embaixo, né, nós temos a saída, que são os dados que está sendo retornado do modelo. Dentro desses dados nós temos uma série de informações. Nós temos aqui os bounding boxes, as classes que ele identificou na imagem. Nós temos aqui várias informações de saída, tá? E nós não vamos utilizar todas elas, porém, vamos aqui extrair o que nós precisamos para trabalharmos. Então, primeiramente, nós vamos criar aqui um for. Vou definir a variável como objetos dentro da variável resultado, tá? Então, vou percorrer cada item da variável resultado, definindo aqui como objetos. Eu vou criar aqui um objeto obj, que será igual objetos.boxes. Ok? Então imagina que a variável resultado, ela é como se fosse um dicionário de informações, tá? Ela tem um monte de informações dentro dela e o que nós precisamos está aqui dentro de boxes, tá? Agora nós vamos percorrer, vou criar aqui um for. Vamos definir aqui como dados dentro dessa variável objeto, tá? Então aqui realmente estão os dados que nós precisamos. Então agora eu vou colocar aqui um print na variável dados para nós entendermos melhor. Ok? Veja agora lá embaixo aqui o que está sendo retornado. Nós temos aqui várias informações, entre elas o CLS, que é a classe, a confiança. Nós temos aqui o XY, que é uma informação que nós vamos precisar, que são os bounding boxes do objeto. E o que nós temos que fazer é apenas algumas conversões, tá? Então vamos lá, primeiramente, deixa eu excluir aqui esse print. Eu vou extrair a variável x, y, width and height, né, que são as coordenadas do objeto, de dentro de dados, ponto xy, ok? Então nós estamos extraindo essa informação aqui, ó, que está em formato tensor, tá? Então nós vamos converter esse número para inteiro. Então xy
width and height vai ser igual. Vamos definir cada uma como inteiro. Int y ok. Então agora vamos printar aqui essas variáveis. Ok, ele retornou aqui um erro. Vamos verificar. Ah, tá. Aqui nós temos que extrair o primeiro objeto, tá? Dessa lista aqui, desse array, né, no caso. Então vamos colocar aqui o índice 0. E agora nós conseguimos extrair com assertividade, né, os bounding boxes dos objetos. Muito bem, então vamos verificar aqui na imagem, colocando um cv2.retângulo, passando essas coordenadas x e y, indo até width and height. Vou colocar aqui uma cor, colocar aqui um roxo, com uma espessura de 5 pixels. Então agora nós temos que ter ao redor de cada objeto os bounding boxes. Ok, veja que ele está identificando o vaso de planta, né? E também a pessoa. Ok? Muito bem. Então vou trocar essa cor aqui para um azul, para ficar melhor da gente identificar quando nós criarmos ali o espaço que nós vamos delimitar. Então aqui está em BGR, né, ou ao contrário de RGB. Então o primeiro item que é o azul, né, que é o B de blue. Então vamos aqui testar. Muito bem. Está funcionando, tudo certo até o momento. Então esse é o primeiro passo, identificar o objeto na imagem. Então agora eu vou criar um filtro aqui, porque nós queremos apenas que pessoas sejam identificadas, né? Então vamos extrair aqui a classe na variável CLS, que será igual dados.cls, pegando também o primeiro índice. Já vamos converter para inteiro, vou colocar aqui dentro do int. E como nós estamos utilizando o modelo YOLO V8 Nano, nós sabemos que esse modelo ele é treinado em cima da base de dados Coco. Tá? Então aqui na lista dos Coco Names, né, que são todos os objetos que ele consegue identificar, os 80 tipos de objetos, nós temos o primeiro que é Person, que significa pessoa. Então lá na variável CLS, que é a classe, nós vamos ter um índice, né, um número que representa a classe que ele está identificando. No caso, pessoa é a primeira classe que dentro da programação é a classe de índice 0. Tá? Então vamos definir aqui que se o CLS for igual a 0, então vamos colocar esse retângulo aqui apenas dentro do objeto que a classe é 0. Ok? Então agora ele tem que colocar o retângulo apenas quando for pessoas. Muito bem, então perceba que os vasos, né, aqueles vasos de planta, não estão sendo mais identificados. Bom, e o próximo passo agora é definir qual será a área de interesse que nós vamos selecionar na imagem, para que quando a pessoa entre naquela área, o alarme seja disparado. Então vou criar aqui a variável área, será a nossa área de interesse, que vai ser, por enquanto, um array vazio. Tá? E aqui na pasta do projeto, nós temos aqui a imagem 01, e eu vou abrir essa imagem com o Paint. Tá? Interessante que aqui no Paint, não necessariamente o Paint, mas qualquer outro visualizador de fotos que tem essa régua de pixels,
tá? Então você está vendo que essa régua acima e também aqui ao lado. Com ela nós conseguimos medir os campos aqui dentro da imagem, tá? Então, por exemplo, deixa eu selecionar aqui um retângulo. A minha área de interesse nesse caso vai ser esse pedaço aqui, né? Porque nessa parte aqui de fora nós não temos ainda uma invasão dentro da propriedade, né? Mas a partir do momento que a pessoa cruza essa linha, quando o alarme estiver ativado, é porque ela não deveria estar ali. Então vamos aqui ver quais são as coordenadas desse ponto aqui que nós selecionamos, tá? Então pegando aqui no ponto inicial, nós temos no eixo Y, que é o eixo que vai de cima para baixo, nós temos aqui mais ou menos 250, né? E no eixo X, que é aqui na horizontal, nós temos aqui por volta de 500, né? Então esse é o ponto inicial do nosso retângulo, da área que nós queremos delimitar na imagem. Então voltando aqui à programação, vamos utilizar essa mesma sequência aqui que nós colocamos embaixo, tá? Então no primeiro ponto X eu tenho, vou colocar aqui 510, e no eixo Y 200, vou colocar aqui 230. Ok? E esse retângulo no eixo X, ele vai até o ponto 910. E no eixo Y, ele vai aqui quase até o finalzinho da imagem. No caso, nós temos aqui 720 pixels. Vou colocar aqui 700. Ok? Então, X vai de 510 a 910. E X vai de 230 a 700. E assim nós formamos o retângulo. Muito bem. E agora, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou criar aqui uma imagem 2, que vai ser a cópia da imagem 1, que é a imagem original. Então, vou definir que imagem 2 vai ser igual a img.copy. E por que nós estamos criando essa imagem 2? Porque eu vou pintar aqui toda essa área e adicionar sobre a imagem original, porém com uma certa transparência. Assim nós conseguimos ver o que está acontecendo ali, sem tampar todo esse espaço. Então, vou definir aqui que na imagem 2, vou colocar cv2.retângulo. Nossa imagem 2. E os pontos vão ser a nossa área, na posição 0. Com a posição 1, né, que são os valores, os primeiros valores, né, x e y. No ponto final nós temos a nossa área na posição 2, indo até a área na posição 3, ok? Como cor, a princípio eu vou colocar aqui um verde. E a espessura vai ser -1, porque eu quero que todo o quadrado fique preenchido, tá? Na cor verde. Ok? Então, se nós exibirmos aqui a imagem 2 na tela, vamos aqui verificar. Nós vamos ter esse desenho, né? Esse quadrado totalmente pintado. Porém, o que nós queremos é adicionar um pouco de transparência, né, para ficar melhor de visualizar. Então aqui ao final eu vou criar a imagem final, que será igual a cv2.addWeighted. E aí nós passamos qual imagem será sobreposta, no caso é a imagem 2. O nosso valor de alfa será 0.5. A imagem que vai receber a sobreposição é a imagem original. E o valor de beta também vai ser 0.5. Tá? Para gama, nós vamos colocar apenas 0. Sem entrar muito aqui em detalhe, pessoal, quando nós adicionamos 0.5 para alfa e para beta, nós temos o efeito de transparência na imagem, tá? Bom, então vamos exibir agora a imagem final.
Muito bem, então veja que agora nós temos a transparência, né? E aí fica bem melhor de nós visualizarmos. Bom, então, para saber quando o objeto está dentro da área de interesse, nós precisamos ter um ponto de referência desse objeto. Tá? E por padrão, nós sempre costumamos utilizar o centro do objeto. Tá? Então, quando o centro do objeto ultrapassar a nossa área, então nós vamos disparar o alarme. Para extrair o centro do objeto, é muito simples, né? Nós temos aqui uma função. Vou criar aqui cx, que vai ser o centro x, e cy, que vai ser o centro y. Para cx, vamos definir x mais width, né, que são as coordenadas do boundbox do objeto, dividido por 2. Tá? Então, nós estamos somando ponto inicial com ponto final no eixo x do objeto, dividindo por 2. Assim, nós temos o centro. Para y, nós temos a mesma lógica. Y mais width. E aí, vamos dividir por 2. Ok? Para ficar mais fácil de nós visualizar isso aqui, vamos colocar um cv2.circle, que é o círculo, passando a nossa imagem, e vamos inserir esses pontos que nós extraímos, cx e cy. Vamos colocar aqui um raio de 5 e vou colocar aqui a cor preta, só para nós visualizarmos, com uma espessura de 5 também. Então veja aqui, quando ele identifica os objetos, ele coloca um círculo ao centro, tá? Esse é o ponto de referência que nós vamos utilizar. Quando o centro do objeto ultrapassar a nossa área, aí nós vamos então tomar uma ação. Bom, muito bem, vou tirar aqui esse círculo. E aqui nós vamos fazer a seguinte lógica. Vamos definir que se, vamos criar essa condição, o nosso centro x for maior ou igual à nossa área, pegando o primeiro valor, ou seja, nosso centro x tem que estar entre o ponto inicial x e o ponto final x que nós definimos. Então, se cx for maior ou igual à área no primeiro ponto e cx for menor ou igual à área, no caso nós temos aqui a posição 0, 1, 2, a posição 2 é o final do eixo x. Então aqui o valor de cx tem que estar entre a área que nós definimos, e também a mesma lógica serve para cy, tá? Cy tem que ser maior ou igual à nossa área. No caso aqui é a posição 1 do array, e cy tem que ser menor ou igual à nossa área na posição 3. Ok? Quando toda essa condição for verdadeira, significa que o objeto está dentro da área de interesse. Ok? Então vamos colocar aqui um print. Colocar aqui dentro da área. Vamos então executar. Ok. Então, o centro do objeto está dentro da área, e aqui embaixo nós temos o retorno, dentro da área. Muito bem. Então, a nossa lógica até o momento está funcionando, dentro da área. Bom, e a primeira ação que nós vamos tomar aqui é pintar de vermelho o retângulo onde está a área que nós selecionamos, tá? Então, vou copiar aqui esse mesmo código, que inicialmente nós pintamos de verde. Então, vou pintar de vermelho.
Vamos aqui verificar. Olha que interessante. Então nós temos de vermelho a área quando o alarme é acionado, né? Quando o objeto entra na área de interesse. Muito bem. Eu vou inserir aqui ainda um texto dentro da imagem, né? Um texto informando que o invasor foi detectado. Então cv2.putText, vamos colocar aqui na imagem. O texto será invasor detectado. Então esse texto eu vou colocar ele no lugar fixo, que é no canto direito, no canto esquerdo da tela. Então vou utilizar aqui as coordenadas 105 por 65. E aí a fonte, vamos colocar aqui um cv2.fonte Hershey Simplex. Um fonte scale de 1. A cor, vou colocar na cor branca, porque eu vou inserir um retângulo ao fundo, né, para destacar a letra. E uma espessura de 3 pixels. Porém aqui, antes de inserir o putText, vou colocar um retângulo. E esse retângulo vai ficar praticamente na mesma posição do texto, porém um pouco ao fundo, né? E ele vai ser um pouco mais largo do que o texto. Então ele vai iniciar aqui no ponto 100 por 30, indo até 470 por 80. A cor vai ser vermelho e a espessura vai ser -1, né? Porque nós queremos que ele fique completamente preenchido. Então vamos testar. Muito bem. Invasor detectado. Muito bom. Agora, para finalizar, vamos criar aqui um alerta sonoro, né? Vamos criar um beep. Então vou importar a biblioteca WinSound, que nos permite criar esse beep de forma fácil. E aqui eu vou criar uma função que vai ser a função alarme. E o que nós vamos fazer aqui, vamos criar um loop. Vou criar aqui um loop in range 5, né, porque eu quero que dispare 5 vezes o alarme, né, o beep. E dentro dessa função, vamos definir que o inSound.beep. Nós temos dois parâmetros aqui, que é a frequência, vou colocar 2.500. Tá? Você pode alterar esses valores, se você quiser. Com uma duração, vou colocar aqui 500 milissegundos. Ok? Então ele vai ficar meio segundo apitando, vai desligar e apitar novamente. Porém, nós temos que criar aqui uma variável de controle para o alarme, tá? Para não correr o risco do alarme, por exemplo, disparar 2 vezes simultaneamente. Tá? Então vamos criar aqui um alarme CTL, que será o controle. Vai ser um booleano e eu vou definir ele inicialmente como false. Já já vocês vão entender melhor essa lógica. Aqui ao final também, ao final do alarme, eu vou novamente definir essa variável como false. E aqui eu tenho que colocar ela como global, para nós conseguirmos utilizarmos tanto dentro da função como também em outras partes do código. E aqui dentro da nossa condição que detecta um invasor, vamos definir que se a variável de controle não estiver ativada, ou seja, se ela estiver como false, então vamos colocar aqui if not alarm control. Nós vamos então definir a variável com valor de true e vamos iniciar a função alarme, tá?
Então aqui nós definimos ela como true, iniciamos o alarme e ao final do alarme nós novamente definimos ela como false, tá? Então, mesmo que eu passe por esse código aqui várias vezes, né, porque são vários frames que estão sendo processados, ele só vai iniciar caso ainda não esteja iniciado o alarme, tá? Porém, nós não queremos que o alarme atrapalhe a execução do nosso loop principal. Então, nós vamos criar aqui uma thread, tá? Vou definir aqui, vou importar o threading. Para quem não sabe, o thread é uma linha paralela de processamento dentro do código, tá? Nós temos o processamento principal e quando nós definimos aqui o thread, nós estamos criando uma outra linha de processamento sem atrapalhar na linha principal. Então, thread.thread, vamos definir aqui o nosso target, que vai ser a função alarme, tá? E aí vamos iniciar com start. Ok? Então, apenas se a nossa variável de controle não estiver ativa, nós vamos iniciar a função alarme em uma outra linha de processamento. Então nós não vamos travar a linha principal para ativar o alarme. Muito bem, vamos então aqui testar. Veja que o alarme então foi acionado. Eu posso até colocar aqui, em vez de 5, vou colocar 7. Então ele vai tocar 7 vezes. Muito bom, está funcionando perfeitamente. Então vamos testar também no vídeo 2. Eu vou colocar aqui o vídeo 2. E claro, a nossa área de interesse no vídeo 2 é outra, né? Então vou comentar essa área. Vou copiar aqui essa variável novamente. Bom, então eu já obtive aqui as coordenadas da nossa região de interesse no vídeo 2, que serão que nós vamos ter 100, 190, e aí nós vamos até 1150 por 700. Vamos aqui executar. Então veja que quando ele entra na região de interesse, o alarme é acionado. Nós poderíamos tomar várias ações aqui. Nós poderíamos, por exemplo, registrar a foto, né, da pessoa que está invadindo, iniciar uma gravação da imagem, né, no momento em que se inicia a invasão, e até coisas mais sofisticadas, como por exemplo, ligar automaticamente para a polícia, né, enviar mensagens de texto, e aí as possibilidades são infinitas. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham curtido essa ideia. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se possível compartilhar com aquela pessoa que também gosta desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima.